Dia Santo! Então que bom hoje nós estarmos aqui com vocês. Hoje estamos aqui com Mônica Mariana, que é coordenadora do setor vocacional da Fraternidade Discípulos da Mãe de Deus, do setor Juventude. Ela que vive o celibato, ela busca uma vida consagrada a Jesus no celibato. Mas estamos com uma convidada especial, a irmã Felícia que é uma religiosa da Congregação das Filhas do Amor Divino, que tem sede da província lá em Emaús. Então hoje nós vamos discutir sobre um tema muito especial, que é o celibato. O celibato com os religiosos, o celibato com os membros das novas comunidades. Então você que está discernindo o seu estado de vida, a sua vocação, mesmo tendo terminado o mês vocacional, mas a vocação continua, tem que ser nutrida. Estamos aqui com a irmã Felícia para discutir esse tema conosco. Fomos pegar o YOUCAT, o Novo Catecismo Jovem, e lá no YOUCAT, no parágrafo 138, há cristãos que de modo especial eles vivem em castidade, em pobreza, em obediência, se colocam à disposição de Deus. O exemplo são os membros das congregações religiosas e agora os membros das novas comunidades. Cada cristão tem a missão de testemunhar o Evangelho e testemunhar com a própria vida. Mas Deus acompanha cada um de um modo particular, de um modo próprio. Então, a irmã Felícia que está conosco, o que é a vida religiosa, o que é a vida consagrada, irmã Felícia? Bem, a vida consagrada, ela é um estado de vida. É um estado de vida, é uma forma de vida igual ao casamento, ao matrimônio, ao padre. Então, ela é também uma forma de vida, uma maneira de se viver, um ideal e uma opção. Ela, podemos dizer também que ela é um caminho de especial seguimento de Jesus. É o deixar tudo, o estar com Cristo e o colocar-se com Ele ao serviço de Deus, da igreja e dos irmãos. Isso nós vamos encontrar muito bem no documento do Sínodo dos Bispos, que se realizou em 1995, e João Paulo II escreveu esse documento. Está o documento exposto para quem quiser olhar e ler e conhecer sobre a vida consagrada. Então, o documento trata profundamente desta vida arraigada aos ensinamentos, inserida aos ensinamentos de Jesus. Por isso, ela é considerada um dom de Deus Pai, à sua igreja e ao Espírito Santo. O Espírito Santo também está presente. Então, a gente pode até pensar, o que é que caracteriza a vida religiosa? Então, ela tem uma motivação muito forte, que são os conselhos evangélicos. Nós, consagrados, professamos os votos de pobreza, de castidade e de obediência. Isso relacionado à figura, que está bem presente, a figura do Cristo pobre, do Cristo virgem e do Cristo obediente. Então vocês que estão conosco, estamos discutindo sobre o celibato. O celibato é um chamado especial que algumas pessoas recebem. É o próprio Cristo que escolhe. Então você que está aí com o coração palpitando, será que minha vocação é matrimônio? Será que minha vocação é o celibato ou o sacerdócio? Se for o celibato, preste atenção. E engraçado, olha só como tudo se completa. Jesus viveu celibatariamente e quis exprimir assim o seu amor indiviso por Deus Pai. Um exemplo, nós somos convidados a assumir a vida de Jesus, vivendo a castidade celibatária por causa do reino dos céus. Tornou-se então Jesus um modelo a ser seguido, um sinal de amor, de indivídua entrega ao Senhor, uma total disponibilidade ao plano de Deus. O celibatário é chamado a uma plenitude de dedicação ao serviço de Deus. Então, o YOUCAT, no parágrafo 258, no Novo Catecismo, diz que o celibato
para o Papa Bento XVI, ele não pode significar apenas permanecer vazio no amor, mas deve se deixar apaixonar-se por Deus. Então, viver o celibato não é ser vazio, ao contrário, é a plenitude do amor por Deus. Então, a irmã Felícia, a senhora que já tem tantos anos de vida consagrada como religiosa, nos passe como foi a experiência desse amor, como surgiu a sua vocação. 43 anos de consagração. É uma história muito comprida que eu não vou contar aqui, senão leva muito tempo, mas eu posso resumir. É a história de uma jovem que saiu do interior, o interior lá do litoral, uma cidade de porto, uma cidade litorânea de praia, chamada Areia Branca. E lá, então, esta jovem foi descobrindo a sua vocação através do sair de casa primeiro. Sair de casa, da minha família, para estudar em outra cidade, em Mossoró. E eu quero dizer sinceramente que foi nessa experiência de deixar primeiro a casinha de papai e mamãe, os irmãos, e enfrentar uma vida nova, numa casa não era estranha, porque era de família, do meu tio, onde realmente fui muito bem acolhida. Mas foi lá que eu ganhei essa experiência muito grande. Comecei a estudar, passei 4 anos, e lá eu fui me engajando na paróquia, perto da casa onde morava, e no grupo de jovens. Já existia naquela época grupos de jovens, e fui então me descobrindo. Mas o que mais me chamou a atenção para esse tipo de vida, para esta consagração, foi o curso do Mundo Melhor que eu fiz durante o período em que estava terminando o Concílio Vaticano II. Foi um momento muito forte que a Igreja do Brasil ofereceu em todas as dioceses, e até chegou este curso em Mossoró. E eu fiz esse curso, e foi exatamente através deste curso que eu descobri a minha forte vocação para a missão. Eu me sentia muito missionária. E naquela época, para a gente fazer essa opção, a gente tinha que procurar uma instituição, uma congregação. Então, não era suficiente você ficar lá onde estava, só naquela cidade. Então, eu procurava assim, uma coisa muito mais forte, muito maior. Então, foi quando eu comecei a buscar. E procurei muito. Procurei as missionárias de Jesus crucificado, olhava, estudava, conversava com uma freira, conversava com outra, pedia os livros para conhecer de perto a congregação. Já era uma pessoa que já estava com boa intenção. Não era assim, tão imatura que não sabia o que é que estava querendo. E até finalmente eu encontrei as Filhas do Amor Divino, lá em Açu, numa das conferências, um curso de Bíblia que uma das irmãs foi fazer em Mossoró, e eu participei deste curso, e foi através desta Filha do Amor Divino que eu descobri esta congregação cujo membro hoje faço parte. As Filhas do Amor Divino, ela tem como fundadora a Madre Francisca Lexner, uma alemã gordinha, baixinha, de aspecto, à primeira vista, assim, muito austera, mas de um coração, quando a gente conhece a história dela, de um coração muito acolhedor, que atraía, naquela época dela, as jovens para o seu grupo de fundação. Então, foi através desta irmã, professora, que eu conheci as Filhas do Amor Divino, e achei que nesta instituição eu poderia realmente fazer aquilo que dentro de mim estava impulsionada para a missão. E graças ao curso, repito, graças ao curso do Mundo Melhor,
que abriu a minha cabeça e hoje eu estou, graças a Deus, nesta missão, cumprindo ainda, não é, tudo aquilo e com um espírito de igreja missionário muito forte dentro de mim. Então vocês que estão nos ouvindo, prestem atenção. Ser solteiro não é um estado de vida. A solteirice por si só, ela não se completa, ela não se conclui. Então temos que viver o chamado celibatário em um chão. O chão é a igreja. Então a irmã Felícia foi nas filhas do amor divino. Mas você, sua filha, sua neta, qual o chão? Será que é uma congregação religiosa, uma nova comunidade? Você só não pode ficar voando por aí. A vida celibatária tem que ser bem vivida e vivida numa estrutura oficial da nossa igreja. Então, no IUCAT, no parágrafo 145, nos conta que surgem continuamente esses indivíduos que se deixam conquistar totalmente por Jesus. Se apaixonam por Jesus ao ponto de largar tudo pelo reino dos céus. Entregam tudo a Deus, entregam as coisas boas, entregam as riquezas, entregam a sua autodeterminação, entregam o seu direito até de ir e vir, entregam o amor conjugal. Essa exigência de vida, conforme os conselhos evangélicos de pobreza, castidade, obediência, ela mostra que as coisas do mundo não é tudo, que Deus é tudo. Então, irmã Felícia, concluindo essa sua primeira parte, então, quais os desafios que a senhora coloca desses seus 40 e poucos anos de vida religiosa, quais os desafios que aqueles que são chamados ao celibato vão encontrar? Os desafios são muitos desafios para se viver esta consagração. E eu digo sinceramente, colocando novamente aqui os conselhos evangélicos, os votos de pobreza, castidade e obediência, para mim esse é o maior desafio. Por que é o maior desafio? Porque a gente, no mundo em que nós vivemos hoje, a realidade em que se encontra hoje o mundo, é um caminhar no provisório. Podemos verificar isso. Tudo hoje é provisório. Até os casamentos são provisórios. As relações são provisórias. O trabalho, as profissões provisórias. Então imagine como a gente vai colocar este clima provisório que o mundo hoje está oferecendo para uma vida religiosa que tem um sustento de perpetuidade. Ela se perpetua, ela não é provisória. Ela não é provisória. Enquanto a vida religiosa tem o seu compromisso permanente, então fica muito difícil a gente lidar hoje com esse provisório. E os nossos votos, eles ficam no mundo, eles são questionados como um desafio. Depois, outro desafio também, a própria formação hoje dos jovens, o processo formativo da juventude hoje, é um desafio também para a sociedade de hoje. Então, vocês que estão nos assistindo, será que tua vida é provisória? Essa eu vou guardar no coração, irmã Felícia, porque é um mundo provisório, a qual algumas almas Deus escolhe para viver a plenitude, para viver perpetuamente. Então que você se inquiete, você que está vivendo um provisório, vê se você busca algo que seja eterno. Então, no IUCAT, no parágrafo 139, coloca algo bem inquietante. Você que é leigo e está me ouvindo. O leigo não é um cristão de segunda classe, viu? Não é um cristão de segunda categoria, ou de terceira, ou quarta, ou quinta. Não, Deus é quem escolhe. Se Deus lhe escolheu como leigo, seja um leigo fiel. Afinal de contas, o leigo participa do ministério sacerdotal de Cristo. Ele empenha-se para as pessoas no seu meio, na faculdade, na escola, na família, na profissão. Eles aprendem a conhecer e a amar Jesus Cristo. E ele cunha a sociedade com esse amor que ele tem a Jesus Cristo, manifestado na economia, na política. Os jovens, eles devem refletir seriamente sobre o lugar que Deus o quer.
Aonde Deus lhe quer? Lhe quer no matrimônio? Lhe quer como celibatário ou celibatária? Ou será que Deus lhe chama sacerdote? Deus chama a todos em um destes 3 estados de vida. Então, Mônica, como os leigos estão inseridos nessa realidade do celibato? Então aí nós recorremos lá ao documento Lumen Gentium, que fala particularmente para nós que somos leigos, dizendo que leigo é toda a porção do povo de Deus que pelo batismo foi incorporado ao corpo místico de Cristo, que é a Santa Igreja. Só que particularmente essa realidade de uma vida consagrada laical existe de uma maneira bem especial nas novas comunidades, onde cada nova comunidade, como primavera da igreja, dispõe do seu carisma, né, nesse serviço precioso a Deus e ao próximo. Uma realidade do celibato é que esse serviço, esse amor que nós sentimos pelo Cristo, não fica restrito a mim e a Ele, mas deve desembocar no próximo, porque é no amor ao próximo que nós encontramos o fundamento para este serviço. E aí, falando sobre esse grande amor que sentimos por Cristo, vale salientar que o celibatário não é aquele que renuncia ao amor, mas ele abdica do amor humano para abraçar um amor imenso, que é o amor de Deus. E nessa renúncia, é nessa renúncia que ele encontra o significado para a sua vocação, renunciando ao grande bem do matrimônio para o serviço ao próximo. E na vida do leigo, particularmente, essa entrega, como César mencionou, vai se realizar naquilo que lhe é ordinário no trabalho, na sua vida de oração, na convivência com os irmãos. E por estarmos assim neste serviço, nesta comunhão, é que o celibatário ele é convidado também a uma união estrita com a igreja, como a irmã falava no primeiro bloco, essa comunhão com a igreja que vai fazer com que a vocação do celibatário tenha sentido, para que assim nós possamos viver como a Sagrada Escritura nos exorta, como dom escatológico. O celibatário pode ainda aqui experimentar na terra tudo aquilo que a humanidade vai vivenciar na comunhão perfeita com o Senhor, que é o céu. Então o leigo é chamado a fazer da sua vida comum um meio de santificação, e pela vida comum no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, podemos fazer desta particularidade, dessa vida comum, do ordinário das nossas vidas, o sentido e a entrega dela também a Deus. Então, vocês que estão nos assistindo, o programa está crescente, está crescente. Então, você que é um leigo de nova comunidade, ou até um sacerdote de nova comunidade, vocação matrimônio, preste atenção a esse entendimento agora, porque tem pessoas na sua família que têm que ser orientados. Ninguém vive o celibato solto voando. No IUCAT, no Catecismo Jovem, parágrafo 265, nos coloca que quanto ao celibatário, e fala assim, uma pessoa que não tenha que se preocupar com o cônjuge ou com a família, ela goza de uma liberdade de um tempo maior para coisas interessantes e coisas importantes que a pessoa que é casada, ela não consegue viver, ela não consegue fazer. No entanto, o cristianismo, ele não exige e não existe essa situação de uma vocação que despreza o matrimônio ou despreza a sexualidade. Não é bem assim. O celibato ele só pode ser vivido de uma forma livre se for um celibato no amor, para o amor, enquanto um sinal que Deus é o mais importante. É uma vocação extremamente fecunda. O celibatário ele renuncia à relação sexual, mas ele não renuncia ao amor. Ele não renuncia o companheiro, os filhos, mas ele acolhe vários filhos. Ele vai cheio de amor, cheio de desejo a esse encontro com o Cristo, que é o esposo que vem. Então, Mônica, a Fraternidade dos Discípulos da Mãe de Deus é uma nova comunidade que contempla os 3 estados de vida, celibato, matrimônio, sacerdócio, nos regimes de vida e de aliança. E você, como uma coordenadora vocacional, uma estudante de teologia, o que é que você tem para nos orientar de como viver o celibato na Fraternidade dos Discípulos da Mãe de Deus? Lembrando do grande bem que é o celibato e fazendo a comparação enquanto a fecundidade do matrimônio se dará na consumação
pela chegada dos filhos, a alegria do celibatário consiste justamente no encaminhar as pessoas para Deus, no apresentar este que tanto nos ama e fazer com que todas as pessoas tenham essa experiência com o amor de Deus. O missionário da Fraternidade Discípulo da Mãe de Deus, sendo solteiro e tendo passado por discernimento e caminho de formação, tem a possibilidade de consagrar a sua vida a Deus no estado de vida do celibato. Contudo que ele tenha sempre em mente a Virgem Maria, ela que é o grande modelo de alma esposa, de entrega, de doação e de se consumir também, né? E do desejo de consumir-se pelo reino dos céus. Na nossa comunidade, esse estado de vida é vivido de dois modos. Na comunidade de vida, que são aqueles irmãos que deixaram tudo plenamente, deixaram o trabalho, deixaram as suas casas e vivem pela obra e para a obra. E na forma de vida da comunidade de aliança, que é uma grande realidade presente também nas novas comunidades, onde aqueles irmãos que trabalham, têm as suas atividades, têm os seus estudos, continuando a fazer tudo aquilo que lhe convém por modo de vida, o trabalho, o estudo, tudo aquilo que eles já fazem, eles têm a oportunidade, né, e recebem de Deus esse chamado particular de entregar a vida a Deus, né, vivendo na ordinariedade do seu serviço, do seu trabalho. Então, nós vivemos o celibato nos modos de comunidade de vida e aliança. E aí, o nosso trabalho enquanto celibatários, partindo da dimensão de que temos a experiência com esse amor e que esse amor precisa ser conhecido, nós nos detemos à evangelização, aos serviços comunitários e, especialmente, a atenção particular a todo aquele que é pobre de amor. A verdadeira pobreza é não ter conhecimento do amor de Deus. E o celibatário é chamado a essa atenção especial de olhar por aquele que se sente menos motivado a ser amado, aquele que não se sente amado. Ele tem essa bela missão de mostrar quem é esse Deus que é amor, esse Deus que é bondade e é ternura. Então, vocês que estão nos ouvindo, a Fraternidade Discípulos da Mãe de Deus, após o nível 2 de compromisso, após você já estar caminhando da comunidade há mais ou menos 3 anos, você é exortado a já começar a definir o seu estado de vida. Você não pode ficar solto. O estado de vida ele é extremamente importante para que não exista uma queda numa caminhada espiritual mais adiante. Então, para que não caia lá na frente, a gente já começa a trabalhar o estado de vida desde já. Anualmente são professados os votos de uma forma temporária de pobreza, castidade e obediência. É professado no dia da Mãe de Deus, no primeiro dia do ano, nós professamos esses votos. E então, a partir do nível 3, você já é um noviço, depois de 3 anos professando seus votos no estado de vida escolhido, se consagra com votos perpétuos naquele estado de vida. Mas tudo isso é um processo. Ninguém sai colocando intempestivamente as pessoas nos estados de vida. Na verdade, é o próprio Deus que escolhe. E a comunidade vai lhe dar elementos, vai lhe fortalecer para que você possa, com a ajuda da comunidade, descobrir-se e saber aquilo que Deus lhe chama. Deus é quem escolhe, você apenas acolhe. Mas a comunidade busca proporcionar para que seja vivido esta forma de vida, esse estado de vida, que pode também ser vivido em aliança. Você pode ser um celibatário em aliança. Nossa fraternidade temos membros que fazem experiência de vida celibatária em regime de aliança, trabalham, estudam, vivem no mundo, mas não são deste mundo. Mas eles têm todo um acompanhamento e uma grade formativa para que essa vocação não se perca. Ao contrário, que essa vocação possa crescer a cada dia. Então, você que está me ouvindo, fique atento, você pode ter filhos, você pode ter netos, você pode ter amigos que sintam esse chamado de Jesus e não saibam ainda como manifestar esse amor. Claro, procure o seu padre, a realidade paroquial muito pode lhe ajudar. Ou, como a irmã Felícia fez, procurou congregações religiosas até ela encontrar o sapato que encaixava no seu pé. O sapatinho é bem estreito, mas tem um sapatinho para cada pé. Então agora, irmã Felícia, a senhora que com tanta sabedoria tem nos falado sobre esse tema, faça suas considerações finais neste tempo que nós temos ainda para falar sobre esse tema. O que é que a senhora ainda não disse para este povo sobre o celibato? Eu tenho apenas que agradecer
à TV Potiguar e ao programa Consagra-te, né, essa oportunidade que me foi dada para falar sobre a consagração religiosa. É um tema talvez assim muito pouco explorado, que graças a Deus, através desses programas, as pessoas, os telespectadores estão se inteirando, estão conhecendo mais ou menos o que significa esse tipo de consagração, que é ainda um pouco assim até misterioso, que é até assim um pouco desconhecido para muita gente. E quero aproveitar também esta oportunidade e deixar para o telespectador a mensagem do lema da nossa congregação: tudo por Deus, pelos pobres e por nossa congregação. Então vocês que estão nos ouvindo, busquem coisas definitivas. Vamos deixar o provisório. A política é provisória, os empregos são provisórios, só as coisas de Deus que são definitivas. Então busquem largar esse tudo para pegar o todo, que é o próprio Jesus Cristo. A consagração à Virgem Maria, ela se presta a ser um facilitador para que você possa viver esse amor maior a Jesus Cristo.